Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, um momento de pura emoção e ternura tomará conta da cena quando Caio e Aline estiverem em um exame de ultrassom. Neste momento significativo, Caio se mostra ansioso e apaixonado, observando atentamente cada movimento do procedimento enquanto a médica conduz o exame na barriga de Aline. A médica, cautelosa, informa que ainda é cedo para identificar muitos detalhes, mas aponta para uma mancha pequena na tela, simbolizando o início da nova vida que está se formando. O detalhe da mancha pequena no exame faz Caio se exaltar e gritar de felicidade ao ver ali o fruto de seu amor com Aline. A emoção atinge seu ápice quando a viúva pergunta se já é possível ouvir o coração do bebê. A médica, confirmando, ativa o som dos batimentos cardíacos, momento em que o casal se deixa levar por uma profunda emoção. Caio, em um estado de felicidade plena, expressa que este é o dia mais feliz de sua vida, reafirmando seu amor por Aline, pelo filho que estão esperando e por João, filho de Aline. A viúva, emocionada, responde com uma declaração de amor. Nessa onda de felicidade, Caio deseja compartilhar sua alegria com todos. A médica e Aline, entretidas com a empolgação de Caio, sorriem. Aline, no entanto, lembra Caio que estão em um hospital e pede que ele modere a voz. Caio, ainda incrédulo e emocionado com a perspectiva de ser pai, agradece a Deus por esse momento. Ao deixar a clínica, Aline menciona que precisam acelerar os preparativos do casamento para que seu vestido ainda caiba, destacando as mudanças que estão por vir. Com olhos voltados para o futuro, Caio mostra sua disposição de estar presente em todas as etapas da gravidez de Aline. Ele quer acompanhar todas as consultas e observar de perto o crescimento do bebê. Aline, mantendo a leveza da situação, brinca com Caio. Só não pode ficar gritando no hospital nas próximas vezes, dirá ela, ilustrando a relação amorosa e descontraída entre o casal. A amante cúmplice de Irene em golpe para roubar as terras de Aline, Vinícius acabou se dando mal e foi baleado pelo vilão, que descobriu traição da ex-mulher com o geólogo. Dado como morto, o personagem de Paulo Rocha está recebendo os cuidados de Jureci, sem que muitos saibam que ele escapou do atentado do Rei da Soja. Em cenas que estão por vir, Vinícius irá recuperar a memória e ficará diante de seu algoz. Após passar um longo período na aldeia de Jureci, Vinícius finalmente recobrará as lembranças e constatará que ajudou Irene a roubar as terras de Aline. Disposto a fazer justiça, o geólogo irá ajudar a viúva e ao mesmo tempo se vingará de Antônio, que perderá o direito de se apossar da propriedade da viúva. Vinícius se vinga de Antônio e salva Aline. Com a saúde recuperada e lembranças do passado vivas em sua memória, Vinícius será o responsável por ajudar Aline a retomar suas terras e também se vingará de Antônio La Selva ao contar no tribunal que a viúva foi vítima de golpe arquitetado por Irene. De surpresa, o geólogo aparecerá no dia da audiência, ficará diante do Rei da Soja e de outros presentes no local e contará toda a verdade. Surpreendendo muitos ao deixar claro que está vivo, Vinícius revelará que Aline foi enganada e assinou uma papelada sem ler e saber realmente do que se tratava. Dessa forma, o geólogo irá se vingar de Antônio da melhor forma possível e o vilão perderá a disputa referente às terras da viúva. Momento marcante. A cena em que Vinícius retorna de forma triunfal, se vinga de Antônio, e ajuda Aline a retomar suas terras, promete marcar terra e paixão. Ágata fica espantada ao descobrir sobre o exame de sangue em Antônio. Em Terra e Paixão, os desafios de saúde enfrentados por Antônio estão intimamente ligados às artimanhas de Ágata para tumultuar a mente de seu marido. No entanto, os próximos episódios podem ser decisivos para a revelação da verdade. O fazendeiro será encaminhado ao hospital e, naturalmente, o médico solicitará um exame de sangue, gerando apreensão na grande vilã. O desfecho do exame pode expor a presença de uma substância utilizada pela megera na elaboração de chás. Apesar de aparentemente inofensivos, esses chás de Ágata têm o poder de deixar Antônio completamente atordoado. A situação torna-se ainda mais alarmante quando o fazendeiro começa a sentir-se mal diante de sua família. Petra desempenhará um papel crucial ao prestar assistência ao pai, já que o restante da família se encontra distante.
Daniel faleceu, Irene perdeu seu status de esposa para sua maior adversária, e Caio finalmente percebeu que é hora de estar ao lado de Aline. Esse se configura como o principal desafio para Agatha, que chega a travar discussões acaloradas com Hélio na tentativa de adiantar o casamento do engenheiro. No entanto, ele se mostra decidido a resistir à pressão materna. É nesse contexto que o resultado do exame de sangue se revela como uma verdadeira bomba na vida da vilã. Diante disso, Agatha buscará maneiras de contornar as perguntas após a divulgação dos resultados, podendo optar por desviar dos questionamentos ou até mesmo forjar documentos hospitalares. O pajé confirma a Caio que a planta utilizada por Agatha é extremamente poderosa. Agatha tem destreza suficiente para conseguir exatamente tudo o que quer, e seus conhecimentos extras ao senso comum também entram como chave para abrir caminhos milagrosos em sua jornada maléfica. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, porém, Jurece descobrirá qual planta a Megera utiliza no preparo de seus chás duvidosos e não pensará duas vezes antes de revelar a Caio que a substância é extremamente poderosa. O galã, obviamente, amplia sua preocupação com Antônio, pois todas as informações repassadas pelo xamã condizem com a atual realidade do fazendeiro, que passou a apresentar grandes sinais de confusão mental, além de enfrentar náuseas e dores de cabeça cada vez mais profundas, justamente após oficializar o matrimônio com Agatha, que não tem absolutamente nenhum escrúpulo sobrando na trama escrita por Valcir Carrasco. Nesta fase, tudo fica bagunçado, e todos os principais personagens sentem o peso da amargura que se instalou por todos os cantos de Nova Primavera. Até a divertida Nelly se entrega à angústia durante o árduo processo para se adaptar à parceria com Berenice no filme da Rainha Delícia, dirigido por um cafajeste que não entende nada de cinema. Sim, estamos falando de Tadeu. Mas, voltando ao assunto principal, vale ressaltar que logo após a descoberta de Jurece, um acontecimento chocante será capaz de abalar todas as estruturas da cidade, já que Agatha descobre o envolvimento de Irene na morte de Daniel e, pouco depois, a mãe de Caio, Hélio e Jonatas enfrentam uma consequência trágica na trama. Agatha está usando todos os seus recursos para tirar seus adversários do caminho e colocar as mãos na fortuna de Antônio, focando na sua vingança. A Megera pula de alegria ao descobrir que Irene é a responsável pela morte de Daniel, planejando usar essa arma poderosa durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. O comportamento de Agatha já se mostrou um perigo para diversas pessoas, principalmente se tratando de sua vingança contra Antônio, conseguindo envenená-lo lentamente para parecer com uma doença e se isentar de qualquer culpa. Além de tudo isso, a Megera ficará em posse de uma informação que será útil para se livrar de outra inimiga. Acontece que Agatha decidirá confrontar Ramiro após ter uma de suas ordens recusadas. O capataz fica nervoso ao se justificar e acaba revelando que Irene é a responsável pela morte de Daniel, percebendo seu erro logo em seguida. Agatha comemora ao saber de uma informação tão poderosa e já começa um novo plano. Agatha está com força total na sua vingança, mas já começa a perceber que o seu maior aliado está prestes a desistir de tudo. Hélio fica furioso com a mãe e a chama de criminosa, podendo fazer algo para detê-la muito em breve. Ramiro se cansa das ordens absurdas da família La Selva e toma uma decisão corajosa. Ramiro está vivendo um verdadeiro inferno no seu trabalho, causando problemas para sua saúde mental. No entanto, o capataz ainda conseguirá reunir forças para recusar uma ordem absurda para acabar com a vida de Irene durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. Irene começou a travar uma intensa guerra contra o ex-marido, se tornando uma ameaça para os seus planos de ficar com as terras de Aline. Entretanto, Agatha também entra na jogada para proteger o seu plano secreto e começa a criar uma estratégia para se livrar de sua nova inimiga. Agatha decide acionar Ramiro e dar ordem para eliminar Irene de uma vez, atirando de seu caminho e evitando qualquer problema que possa arruinar seu plano. O capataz começa a entrar em uma confusão mental, sentindo o peso dessa ordem, já que Irene foi sua patroa durante muitos anos. A surpresa virá quando Ramiro reunir suas forças para recusar a ordem de Agatha, falando tudo na cara da Megera. Infelizmente, o capataz fica confuso com suas palavras e acaba soltando uma informação crucial para a esposa de Antônio,
a deixando com uma arma poderosa para usar contra Irene em um futuro próximo. Em pouco tempo de participação, Agatha ultrapassou todos os antagonistas de Terra e Paixão, se tornou a vilã mais insana da novela, agindo de maneira brutal para arrancar a fortuna de Antônio, afundar Irene em desgraça e, de brinde, prejudicar outras peças do complexo tabuleiro montado em Nova Primavera. Mas a justiça poética vai entrar em ação nos próximos capítulos, mais especificamente quando Agatha aparecer morta por envenenamento. Tudo acontece muito rápido e, para deixar tudo mais enigmático, Agatha morre logo depois de descobrir através de Ramiro que Irene foi a grande responsável pelo acidente que tirou a vida de Daniel. A Megera até se empolga com a notícia e passa a rir à toa por todos os cantos da mansão da família La Selva, antes de combinar uma reunião com Marino para entregar os podres de sua grande rival. Mas o que era para ser uma revelação gratificante para a vilã, acaba se transformando em mais um mistério colossal no folhetim. Afinal, a mãe de Caio, Hélio e Jonatas simplesmente é encontrada morta pelo delegado. Pouco depois, o legista confirma que uma substância venenosa foi encontrada no organismo da vítima, dando início a mais uma investigação de homicídio depois da morte insignificante de Nice. A partir desta fase, Antônio e Irene voltam a se destacar como principais vilões da trama, enquanto Aline mantém o ritmo humilhante de sempre para tentar tomar conta das próprias terras, sem interrupção dos inimigos. Muita coisa está por vir em Terra e Paixão, e não há dúvidas de que a morte de Agatha levantará questionamentos intensos por toda a cidade. Quem será o assassino da Megera? Você tem algum palpite? Deixe sua opinião nos comentários. Os planos aparentemente infalíveis de Agatha também têm suas pontas soltas, e é claro que a vilã está sujeita a enfrentar sérias consequências pelas gradativas atitudes insanas tomadas em Terra e Paixão. Nos próximos capítulos, por exemplo, ela terá que lidar com a chegada de um médico convocado por Petra para avaliar o estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais preocupantes de confusão mental e um terrível mal-estar. A partir daí, o semblante de Agatha muda do vinho para a água contaminada, sobretudo quando ela descobre que Antônio terá que fazer um exame de sangue. A preocupação gira em torno da substância utilizada pela Megera no preparo de seus famosos chás, responsáveis por deixar o fazendeiro cada vez mais desnorteado pelos cantos de sua enorme casa. Todos os dias, Antônio sente um peso maior na cabeça, e tudo parece mais confuso do que antes, até chegar ao incontrolável ponto em que Petra precisa entrar em ação e se tornar a maior protetora do pai durante o período mais instável de sua vida. O pior de tudo é o fato de que, nesta fase, Petra também terá que lidar com o divórcio de Luigi e a oficialização do golpe de Hélio e Agatha. Mesmo com o mundo desabando ao seu redor, Petra dá um jeito de cuidar do pai, mas Agatha também vai mexer seus pauzinhos para garantir a manutenção de suas metas. Entre uma consulta e outra de Antônio com um médico particular, a mãe de Caio dá um jeito de afastar algumas suspeitas e ainda convence o profissional de saúde de que está sendo uma ótima esposa durante o tratamento. Aline já mostrou que seus problemas vão além da imaginação, trazendo inúmeros perigos que colocam a sua vida em risco. No entanto, a professora percebe que Agatha pode se tornar uma grande ameaça e decide revelar tudo para Caio na esperança de conseguir alertá-lo durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. Os movimentos de Agatha são friamente calculados, escondendo suas verdadeiras intenções apenas para passar a impressão de boa pessoa e formar aliados poderosos. No entanto, as pistas sobre suas ações já estão começando a deixar em alerta até mesmo os que caíram em seu papo furado ao longo de sua estadia em Nova Primavera. Aline já acreditou na palavra de Agatha apenas por ser mãe de seu namorado, mas parece que isso não irá durar por muito tempo. A Megera tentou visitar sua nora, mas se surpreendeu ao ser expulsa por Jussara em uma cena tensa. Aline decidirá acreditar no instinto de sua mãe e começa a desconfiar da personalidade que Agatha mostra para o público. O resultado dessa desconfiança virá em uma conversa com Caio, onde Aline confessa que possui medo de Agatha, não conseguindo confiar em nada do que ela diz para se justificar. O personagem de Cauã Raymond precisará abrir seus olhos e observar bem o que sua mãe está fazendo se quiser proteger Aline de um grande perigo. Agatha não conseguirá enganar Angelina por muito tempo.
O amor é capaz de deixar qualquer um desnorteado, mas a ingenuidade de Angelina atingiu seu nível mais alto na novela Terra e Paixão, principalmente após as últimas sabotagens comandadas por Agatha, que avançou degraus que poderiam levar décadas para outros golpistas. Apenas com seu dom natural para manipulação, além de umas pitadas de ervas em chás cada vez mais poderosos. Nos próximos capítulos, depois de um período atônito, Angelina finalmente percebe as péssimas intenções de seu grande amor. Tudo ficará mais óbvio após a rápida piora no estado de saúde de Antônio, que começa a apresentar sinais claros de delírio após tomar os coquetéis do mal preparados pela esposa. Rapidamente, Angelina percebe algumas atitudes estranhas da amiga e não consegue mais esconder a desconfiança, motivo pelo qual ela procura Caio para uma conversa sincera sobre suas novas percepções. Desta vez, Angelina pode reunir um time de aliados para impedir as ações traiçoeiras de Agatha, mas seu amor radiante pela mulher que sempre pareceu estar ao seu lado pode ser exatamente o tiro no pé que o autor Valcir Carrasco preparou para a governanta da família La Selva. Agatha prometeu o mundo à amiga, que ainda pode acreditar nas falsas promessas românticas e se afundar em desgraça no folhetim. Mesmo assim, Caio vai coletar a informação de Angelina e buscar alguma forma de provar que Agatha realmente tem algum plano maligno contra Antônio. O problema é que, nesta fase, o galã já terá se afastado completamente da família, e não saberá exatamente quem apoiar na trama. Seja como for, o cerco está começando a se fechar para Agatha, e não há dúvidas de que os embates finais de Terra e Paixão serão explosivos. Após o fracasso de Ramiro, Irene irá atrás do Capanga para cobrar explicações em Terra e Paixão. O que ela não esperava era que Kelvin estivesse com o funcionário de Antônio e o defendesse com unhas e dentes, chegando a devolver as ameaças da vilã. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney, que sabia sobre o envolvimento dela na morte de Daniel, mas o Capanga amarela no último segundo e deixa o bandido escapar ileso. Enquanto Sidney corria, Ramiro estava passando por uma grande crise de pânico por não querer mais fazer parte dos planos cruéis dos vilões. Assim, a megera não pensará duas vezes antes de invadir o quarto do rapaz para ameaçá-lo, caso ele não acabe com a vida de Sidney. Por que não obedeceu à minha ordem? Você tinha que ter matado Sidney. Era só meter uma bala nele. Nem disso você é capaz? Agora nós todos estamos em risco. Se a polícia pegar o Sidney, fique sabendo que eu vou jogar toda a culpa em você, exclamará Irene. No entanto, para a surpresa da Dondoca, Kelvin aparecerá e fará uma outra ameaça. Se acusar o Ramiro, cuidado, porque vai se dar mal. É isso mesmo, vai se dar muito mal. Porque vou dizer tudo o que sei sobre você. E sei coisa até demais, rebate o ex-garçom, pegando a vilã desprevenida. Kelvin, é claro, não perderá a oportunidade de provocar a megera. O que foi? O gato comeu sua língua? Bom, eu já dei o meu recado. Se fizer qualquer coisa que prejudique o Ramiro, vou botar a boca no trombone, reforçará. Saindo do torpor, Irene afirmará que não se deixará levar pelas ameaças do jovem. Mas posso saber o que é isso? A revolta das purpurinas? Não que eu tenha algo contra, mas não vou admitir que essa coisinha rasteira me ameace dessa maneira, exclama, indignada. Se você, Irene, insistir em prejudicar o Ramiro, é a coisinha rasteira aqui que vai abrir a boca para a polícia. Fique esperta comigo, avisará Kelvin, deixando claro que não está blefando. Ou você é doido, ou tem muita coragem, dispara a vilã. É a segunda opção mesmo, rebaterá o ex-garçom, confiante. Sem ter mais o que falar, Irene resolve ir embora, mas deixa um último aviso para Ramiro, depois a gente se acerta.